tudo bem? Meu nome é Gladys, sou médica, neurologista infantil. Hoje eu quero conversar, falar um pouquinho para vocês da síndrome de Asperger, tá? E autismo leve. Só que hoje eu vou falar um pouquinho de autismo leve. Farei outro vídeo para quarta-feira, tá bom? Falando sobre autismo leve. Bom, a síndrome de Asperger, ela não existe mais nos manuais diagnósticos, no manual estadístico dos transtornos mentais, que é o DSM-5. O DSM-5 é o manual diagnóstico médico. Os médicos se baseiam nele para fazer o diagnóstico. Nós médicos usamos o DSM-5 para fazer o diagnóstico. E a nova versão do CID, o famoso CID, que vocês sempre pedem para colocar nos relatórios, laudo médico, né? Então, o CID, né, a nova versão do CID-11, o que seria o CID, né? O Código Internacional da Doença. É um número universal, né? Internacional, para saber que essa doença existe, tá bom? Então, e nesses manuais, a síndrome de Asperger, ela não existe mais como um diagnóstico específico. Agora, ela está dentro, ela está incluso no transtorno do espectro autista. Faz parte do transtorno do espectro autista, na forma leve, do autismo leve, tá? Se a gente parar para pensar, 30 a 40% da população com diagnóstico de TEA, o transtorno do espectro autista, apresenta autismo leve, a forma leve da doença. Da doença não, né? Desse transtorno. E 60 a 70% é autismo moderado ou severo, né? Então, a maioria ainda tem bastante comprometimento, ok? O autismo, né, como eu falei anteriormente, agora faz parte do grupo, dessa área, desse grupo de autismo leve. Então, ele seria praticamente a forma sutil do autismo leve, né? Seria um quadro bem levinho. Como se fosse a pontinha do autismo leve. Um pedacinho, tá? Por quê? Porque a síndrome de Asperger, o atraso da comunicação social é muito leve, é muito sutil. Então, aquela criança que tem a síndrome de Asperger, ela vai ser uma criança que se comunica, que interage, que responde quando você conversa com ela, que tem uma reciprocidade social, só que ela é diferente. É uma criança, um adolescente diferente, eles são chamados de esquisitos, né? De estranhos, porque a forma de falar deles é diferente, é mais comoditizada. Eles usam um vocabulário mais técnico. As palavras que usam são palavras rebuscadas, são palavras mais difíceis de falar, é mais difícil de você ouvir falar do jeitinho que fala uma criança, uma pessoa com síndrome de Asperger, né? Eles usam pronomes, eles usam artigos, é um vocabulário bem rebuscado, diferente, que não é o comum de ouvir, né, para uma criança ou um adolescente. Então, a síndrome de Asperger, ela é muito sutil, né? A criança não vai ter um atraso da fala, não vai ter esse atraso da fala. Então, é por isso que é difícil, inclusive, o diagnóstico, porque as famílias identificam bem depois, né? Lá com 6, 7 anos, aquela criança começa a apresentar sintomas de espectro autista, né? Quando a família começa a perceber que a reciprocidade social fica difícil e muito diferente, não consegue se encaixar na sociedade, nesse grupo de crianças da mesma idade, ele é diferente.
ele é diferente também por quê? Porque na síndrome de Asperger, eles não têm um atraso da inteligência. O coeficiente intelectual é médio ou acima da média. O coeficiente intelectual, falamos da inteligência. Então, eles têm altas habilidades, né? Então, eles são diferentes também por isso. Então, eles não têm esse atraso na fala por causa dessas altas habilidades. Eles não apresentam um atraso escolar, né? Eles acompanham o desenvolvimento escolar de forma funcional, sem atraso, sem ajuda. Então, eles conseguem fazer tudo na escola, nas provas, né? Só que essa reciprocidade social é um pouco diferenciada, eles são diferentes. E o Asperger, ele tem sim, podemos falar, uma rigidez comportamental, né? Eles gostam tudo do jeitinho deles, sempre igual, né? No quarto, tudo arrumadinho do jeitinho deles, não gostam muito de mudança, de mudar de casa, de mudar de endereço, de escola, né? Eles têm medo, eles se sentem muito aflitos frente a essas mudanças do dia a dia, tá? Que mais? Geralmente são muito, eles sabem muito sobre um tema específico, né? Até por causa dessas altas habilidades, eles são muito bons sobre um tema. Pode ser carros, pode ser nome de países, pode ser um idioma, pode ser para fazer contas, números, né? Então, e eles gostam de falar disso, eles gostam de falar desse tema que eles gostam. Se for carros, eles gostam de falar de carros, né? Inclusive, por causa disso, eles têm dificuldade para entender alguns sinais sociais. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa com Asperger e você fala, obrigada, mas já tenho que ir embora, estou um pouquinho atrasado, mas ele continua lá querendo conversar com você de carros, né? Se for o caso desse tema que ele gosta, que ele sabe tanto disso. Bom, agora, em diferença, né, comparando um pouquinho com o autismo leve, o autismo leve, ele tem um comprometimento social mais marcado, tá? Ele tem uma deficiência na comunicação social, né? Geralmente, ele vai ter um atraso da fala, sim, tá? E quando você tenta conversar com uma criança com autismo leve, ela muitas vezes ignora você, né? Se não for do interesse dela, ela não olha para você, ela não responde. Então, a interação social é pouca, tá? E a inteligência varia muito no autismo leve. A criança pode ser mais inteligente ou menos inteligente, tá? O coeficiente intelectual pode ser inclusive limítrofe, né? Mas não pode ser um retardo mental ou uma deficiência mental para essa criança se encaixar no diagnóstico de autismo leve. Porque quando a criança tem uma deficiência ou um retardo mental, já estaríamos falando de autismo moderado ou outro grau de autismo, tá? Então, essa criança, ela tem muitas características, né? Muitas estereotipias, porém não pode ter um retardo mental. Ela pode ser limítrofe, né? Ter muita dificuldade escolar, precisar de ajuda, precisar de reforço, precisar de uma assistente em sala de aula, né? Mas não pode ter retardo para ser classificada como autismo leve, ok? Bom, é isso. Hoje eu queria falar para vocês mais da síndrome de Asperger, comparar um pouquinho com o autismo leve, porque eu quero fazer outro vídeo para vocês falando só de autismo leve, outro de autismo moderado e assim, tá bom? Para poder explicar melhor, tá? Enfim, todos os autismos, todos os diagnósticos, crianças com diagnóstico de autismo leve, moderado, qualquer tipo de autismo, tem direitos, tem benefícios,
para poder fazer suas terapias, tá bom? Mas eu quero chamar algum advogado para poder explicar melhor disso, tá? Para poder esclarecer as dúvidas de vocês. Eu vou tentar conseguir alguém para fazer um vídeo com a gente, poder explicar melhor esse fato dos benefícios, tá? Um beijo no coração. Quarta-feira estaremos falando mais de autismo, tá? Faço isso com muito amor para vocês. Todas as quartas-feiras vai ter vídeos de autismo para vocês, meus queridos pacientes, e os que não são pacientes também, tá bom? Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem, tá bom? Assim vocês me ajudam muito, porque isso estimula para eu fazer mais, para poder passar um pouquinho dessa informação para vocês, tá bom? Um beijinho, até a próxima.